Sabe aquela sensação de chegar ao fim do dia completamente exausto, com uma lista de tarefas que parece nunca ter fim? A gente vive numa cultura que é obcecada por produtividade, por fazer mais, sempre mais rápido. Mas essa busca sem freio tem um preço altíssimo, o esgotamento mental. A gente se sente ocupado o tempo todo, mas será que a gente está sendo produtivo de verdade? Nessa análise a gente vai entender por que isso acontece e, o mais importante, como virar esse jogo. E a real é que a neurociência já matou a charada. Tratar nosso cérebro como se fosse uma máquina é a receita para o desastre. Ele não é um computador que a gente pode deixar ligado direto. Pelo contrário, ele tem limites biológicos. E o segredo da produtividade de verdade não é lutar contra ele, mas sim aprender a trabalhar junto com ele. Então, qual que é o nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai desmontar a tal armadilha da produtividade e entender o custo invisível das distrações. Depois vamos para a parte prática, com duas ferramentas super poderosas. A técnica Pomodoro para blindar o foco e o cochilo estratégico para recarregar a bateria. E no final a gente vai consolidar uma nova mentalidade para trabalhar a favor do nosso cérebro. Para começar, vamos entender que a nossa mente vive numa espécie de campo de batalha. De um lado está o trabalho que realmente importa, aquele que exige foco e gera resultado. Do outro está o trabalho superficial, aquele que só serve para nos manter ocupados. Vamos ver a diferença? O autor Cal Newport, que estuda muito isso, divide o trabalho em dois tipos. De um lado, o trabalho focado, que é onde a mágica acontece, sabe? Criatividade, resolver um problema difícil, aprender algo novo. Do outro, o trabalho superficial. Ficar respondendo e-mail no meio de uma reunião, dar aquela olhadinha nas redes sociais, são tarefas que dão uma falsa sensação de que estamos produzindo. O perigo: o mundo de hoje, com notificação pipocando a todo segundo, nos empurra sem dó nem piedade para o lado superficial. Tá, mas qual é o preço que a gente paga por viver nesse modo superficial? A neurociência tem uma resposta bem clara para isso. E ela mostra que o custo cognitivo é bem alto. Primeiro de tudo, vamos quebrar o mito. Ser multitarefa não existe. O que o nosso cérebro faz, na verdade, é pular de uma coisa para outra, numa velocidade impressionante. Só que essa troca é super ineficiente. E cada vez que a gente muda de uma tarefa para outra, a gente paga um preço. E aqui entra um conceito-chave, o tal do resíduo de atenção. Imagina que quando a gente pula da tarefa A para a tarefa B, um pedacinho do nosso foco fica para trás, ainda meio preso na tarefa anterior. O resultado? A tarefa nova nunca recebe 100% da nossa capacidade. E a qualidade do nosso trabalho, vai lá para baixo. Esse processo todo cria o que os cientistas chamam de custo de troca. Pensa nisso como um tipo de imposto invisível sobre a nossa energia mental. Cada notificação, cada aba nova que a gente abre, cada interrupção, tudo isso cobra uma pequena taxa. E no fim do dia, a soma de todos esses pequenos impostos é exatamente o que a gente sente como exaustão. Então, como é que a gente luta contra isso? A primeira solução é uma técnica bem simples, mas muito poderosa para a gente treinar o nosso músculo do foco. A pergunta de US$ 1 milhão, né? Como criar ilhas de concentração no meio desse oceano de distrações? A resposta não é ter mais força de vontade, mas sim adotar uma estrutura simples que proteja a nossa atenção. E é aí que entra a técnica Pomodoro, que é genial de tão simples. O trato é o seguinte: a gente escolhe uma única tarefa e por 25 minutos se dedica a ela com foco total. Sem celular, sem e-mail, sem desculpa. Deu o tempo no cronômetro, a gente para. Obrigatoriamente. A pausa de 5 minutos não é opcional. Ela é parte da técnica. E a cada 4 blocos de foco total, a gente ganha uma pausa maior, como uma recompensa. Mas por que uma coisa tão boba funciona tão bem? Primeiro, porque ela respeita o limite natural da nossa atenção. Segundo, porque transforma aquelas tarefas gigantes em pequenos passos, o que ajuda a vencer a procrastinação. E o mais legal, cada ciclo que a gente completa funciona como uma pequena vitória, liberando dopamina no cérebro. Basicamente, a gente está treinando a nossa mente para associar foco com uma sensação boa, uma recompensa. Agora, se o foco é um lado da moeda, o outro é o descanso. E não é qualquer descanso, não. É um descanso inteligente, estratégico. A gente está falando do famoso Power Nap, ou cochilo de energia. A ciência é muito clara aqui. O tempo ideal é entre 10 e 20 minutos. É o tempo certinho para dar um reset no cérebro, sem entrar naquele sono profundo, sabe? Assim a gente evita acordar meio grogue. E a prática é bem mais simples do que parece. É só achar um lugar tranquilo, colocar o alarme para despertar e fechar os olhos. E nem precisa se preocupar em ter que dormir.
O objetivo principal é dar uma pausa para o cérebro, dar a ele uma chance de se reiniciar. E os benefícios são surpreendentes. Estudos de universidades como Harvard mostram que um cochilo rápido melhora a memória, aumenta a atenção, diminui o hormônio do estresse e até melhora o humor. É importante lembrar, isso não é preguiça. É otimização biológica, é uma ferramenta de alta performance. Tudo isso nos leva à grande conclusão. Juntando foco deliberado com descanso estratégico, a gente começa a construir um jeito totalmente novo de enxergar a produtividade. E aqui está o pulo do gato. Produtividade de verdade não é sobre trabalhar mais horas, mas sim sobre ter horas de trabalho mais inteligentes. É sobre parar de brigar com a nossa biologia e começar a usar ela a nosso favor. E essa é talvez a maior virada de chave que a gente precisa ter. O descanso, as pausas, o cochilo, eles não são os inimigos do trabalho. Muito pelo contrário, eles são o que torna o trabalho de alta qualidade possível. São parte essencial do processo. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Essa agenda lotada é um sinal de progresso real ou só um sintoma de um trabalho superficial e todo picotado? Fica a reflexão. Talvez a produtividade de verdade seja mais calma, mais focada e, quem diria, muito mais descansada.